Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Gostaria de aprofundar o nosso estudo sobre a Lexio Divina. A Lexio Divina, que é um assunto muito importante para nós que rezamos a liturgia das horas. Afinal de contas, a liturgia das horas é uma fonte inesgotável da Lexio Divina. É, uma, é um grande banquete, né? Se a palavra é um alimento, a Lexio Divina é um grande banquete da palavra. Nós que rezamos a liturgia das horas estamos sempre em contato com essa palavra viva de Deus e é muito importante que a gente conheça, que a gente se aprofunde nesse assunto da Lexio Divina, porque, como diz a própria instrução geral da liturgia das horas, a oração, a nossa oração diária, ela não para nas 7 horas canônicas. A instrução diz que a liturgia das horas ela é alimento da oração pessoal. Isso pressupõe que nós necessitamos de uma oração pessoal. E a Lexio Divina é uma dessas formas de oração pessoal que nós podemos aproveitar, né? Participando da liturgia das horas, assim como participando da Santa Missa, as leituras, o Evangelho, também na liturgia das horas, os salmos, as leituras breves, leituras longas, tudo isso são fonte da Lexio Divina. Uma dessas palavras que nós lemos todos os dias, ela deve nos levar a, a uma meditação mais profunda, a uma oração e, é claro, a uma contemplação, que é o objetivo da Lexio Divina, sermos contemplados com a graça de Deus, com a prática da palavra, que a palavra se torne viva em nós, que nós nos tornemos a própria palavra de Deus viva. Então esse assunto é importantíssimo para nós. E eu gostaria de trazer aqui exatamente a carta que deu início a tudo, vamos dizer assim. Hoje a liturgia das horas, a Lexio Divina, ela é bastante difundida, bastante conhecida, está até na moda. A prática dessa atividade espiritual chamada Lexio Divina, e é exatamente com essa carta de Dom Guigo Cartucho. Dom Guigo era prior da Cartucha, né, da Ordem dos Cartuchos. Ele foi prior da Ordem dos Cartuchos entre o ano 1174 até 1180, ou seja, século XII. E ele escreve essa carta ao irmão Gervásio. Então, e ele explica nessa carta os 4 degraus da Lexio Divina como nós conhecemos hoje: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Então, hoje eu vejo muitas pessoas até aumentarem degraus, falarem uma coisa ou outra sobre Lexio Divina, mas eu gostaria de trazer para vocês aqui o que o próprio Guigo, ele que nos trouxe essa forma de meditar, de contemplar, de orar a palavra, que nós chamamos também de leitura orante, né? Que está tendo um documento de Aparecida, está no Catecismo da Igreja. E Guigo ele é citado por São Bernardo de Claraval, São João da Cruz, é citado no Catecismo da Igreja. Então essa é uma carta importante na história da Igreja e é importante hoje. Então eu gostaria de ler mesmo com vocês, fazer essa leitura dessa carta. Não é tão longa, uma carta que é muito importante, é muito profundo o seu conteúdo. Eu gostaria de trazer para que nós possamos aprofundar esse conhecimento sobre a Lexio Divina com o próprio autor, né, dessa expressão, desse modo, desse modelo de oração. Então aqui o primeiro capítulo da carta, não vamos nos deter nele, que é apenas as saudações, né? Mas ele fala aqui no capítulo 2 já, vamos pular o primeiro, mas vamos partir para o capítulo 2. Quem quiser ler na íntegra essa carta, eu vou deixar a descrição aqui no link, ela está na nossa página, na liturgia das horas.online, tá bom? Quem quiser ler na íntegra e cada pedaço da carta, nós vamos deixar lá. Bom, mas ele explica, vamos ir direto ao assunto, e ele conta ao irmão Gervásio, né, sobre como veio à sua mente, ao seu espírito, essa questão dos 4 degraus. Ele diz: um dia ocupado no trabalho manual, comecei a pensar no exercício espiritual do homem. Eis que de repente, enquanto refletia, se apresentaram ao meu espírito 4 degraus espirituais: a leitura,
a meditação, a oração, a contemplação. Esta é a escada dos monges, que os eleva da terra ao céu. Embora dividida em poucos degraus, ela é de imenso e incrível comprimento, com a ponta inferior apoiada na terra, enquanto a superior penetra as nuvens e perscruta os segredos do céu. Ele cita aqui Gênesis 28, que fala do sonho de Jacó também, né? Que Jacó teve a visão de uma escada que ia da terra ao céu e os anjos subindo e descendo por essa escada. Uma coisa importante, né? Ele fala, embora dividida em poucos degraus, são 4 degraus, né? A gente não precisa colocar mais degraus. A ação, a ruminação, etc. Vários outros degraus que a gente, não satisfeito, né, quer colocar. Mas é importante a gente dizer que esses 4 degraus, eles contemplam tudo que a gente necessita para a prática da Lexio Divina. Não precisa a gente acrescentar mais, nós vamos falar sobre isso aqui. Esses degraus, assim como são diversos em nome e em número, também se distinguem pela ordem e valor. Se alguém examina diligentemente suas propriedades e funções, o que produz cada um deles para nós, e como diferem e se hierarquizam entre si, achará pequeno e fácil por sua utilidade e doçura todo o trabalho e esforço que lhes dedicar. A leitura é o estudo assíduo das Escrituras, feito com aplicação de espírito. Então é importante enfatizar isso. Estudo assíduo, ou seja, constante, que não desanima, né? Então é por isso que eu digo que a liturgia das horas é uma fonte da Lexio Divina, porque assiduamente, quem reza a liturgia das horas assiduamente, estará assiduamente em contato com as Escrituras. É feito com aplicação do Espírito. É preciso aplicação. Não é uma mera leitura, não é mero um conhecimento humano, mas é aplicação do Espírito. O Espírito precisa se aplicar. Por sua vez, a meditação, como diz, continua Guigo, é uma ação deliberada da mente a investigar, com a ajuda da própria razão, o conhecimento de uma verdade oculta. Então, a meditação é uma ação da mente para procurar investigar, conhecer uma verdade oculta. É importante a gente ressaltar que a Lexio Divina é uma leitura espiritual. Não é uma leitura, uma busca de um conhecimento científico, né? Embora exija diligência, mas não podemos esquecer que é espiritual. E aí ele diz, a oração é uma religiosa aplicação do coração a Deus para afastar os males ou obter o bem. E a contemplação é uma certa elevação da alma em Deus, suspensa acima dela mesma, degustando as alegrias da eterna doçura. Notada assim a descrição dos 4 degraus, resta-nos ver a função de cada um em relação a nós. Ele vai explicar aqui, né, no próximo capítulo, a função de cada um dos degraus. Nesse capítulo ele vai fazer aqui uma analogia com um alimento, né? Ele vai dar uma explicação, ele vai tentar explicar baseado em algumas analogias, nós vamos ver aqui. A leitura procura a doçura da vida bem-aventurada. A meditação a encontra. A oração a pede, a contemplação a experimenta. É como se a gente, pela leitura, conhecesse. Né? Vamos pensar assim no alimento, uma comida gostosa. Então nós conhecemos essa comida, vemos o seu aspecto, e aí o segundo passo, sentir o cheiro, desejar aquele alimento. E aí nós pedimos aquele alimento, dá um pedaço, me dá um pouquinho para eu experimentar. E aí a pessoa que tem a posse desse alimento te dá e você experimenta. Então é mais ou menos essa analogia que ele faz aí, né? Você deseja algo, pede, e ele vai explicar isso de maneira espiritual. Por isso o Senhor mesmo diz, buscai e encontrareis, chamai e se vos abrirá, buscai lendo e encontrareis meditando, chamai orando e abrir-se-vos-á contemplando. Essa palavra ela é citada por
São João da Cruz é citado também no Catecismo da Igreja Católica, lembrando a palavra do Evangelho, né? Jesus explicando: quem bate será aberto, quem busca acha. Então, ele diz: buscai e encontrareis, chamai e se vos abrirá. Buscai lendo e encontrareis meditando. Chamai orando e abrir-se-vos-á contemplando. A leitura, de certo modo, leva à boca o alimento sólido, a meditação o mastiga e tritura, a oração consegue o sabor, a contemplação é a própria doçura que regala e refaz. A leitura está na casca, a meditação na substância, a oração na petição do desejo, a contemplação no gozo da doçura obtida. Para que se possa ver isto de modo mais expressivo, suponhamos um exemplo entre muitos. Então ele vai dar aqui um exemplo, e é muito importante a gente prestar atenção nesse exemplo, que ele tirou aqui do Evangelho de São Mateus, do Sermão das Bem-aventuranças. A leitura eu escuto: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então é importante aqui notar que ele dá um exemplo de uma frase pequena, mas cheia de profundidade. Então a gente pode notar que não é necessário uma leitura longa para a Léxio Divina. Às vezes uma frase basta. Podemos tirar essa frase de algum salmo que a gente rezou, de uma leitura breve, de uma leitura longa, do Evangelho do dia, do Salmo do dia, enfim, de várias fontes que nós passamos durante o nosso dia. E fazer a Léxio trazer essa palavra mais profundamente para caminharmos com ela. Então, esse exemplo de Guigo, ele vai explicar como faz com esse exemplo que ele deu, essa passagem do Evangelho de São Mateus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, na leitura, ele diz assim: eis uma palavra curta, mas cheia de suaves sentidos para o repasto da alma. Ela oferece como que um cacho de uva. A alma, depois de o examinar com cuidado, diz em si mesma: pode haver aqui algum bem. Voltarei ao meu coração e tentarei, se possível, entender e encontrar esta pureza. Pois é preciosa e desejável tal coisa, cujos possuidores são ditos bem-aventurados, a qual se promete a visão de Deus, que é a vida eterna, e que é louvada por tantos testemunhos da Sagrada Escritura. Então ele começa, ali lhe é apresentado, como ele diz, um cacho de uva, como eu disse, um alimento saboroso, e ele começa a apreciar. Então, pela leitura, você é apresentado a esse cacho de uva. Te é apresentada essa palavra, e você começa a examinar, né? É uma palavra boa, é uma palavra que pode me levar à santidade, que pode me conduzir à pureza. Que maravilha! E ele continua: desejosa de explicar mais plenamente a si mesma esta coisa, começa a mastigar e triturar essa uva, e a põe no lagar, enquanto excita a razão a procurar o que é e como pode ser adquirida tão preciosa pureza. E aí vamos passar para o segundo degrau. Notou que o primeiro degrau, a leitura, é o conhecimento. É a avaliação de que é uma palavra boa. Muitas vezes essa palavra nos é apresentada no momento da oração, da leitura, no momento do ofício divino, nos é apresentada aquela palavra, ela salta aos olhos em relação às demais. Quando estamos rezando ou cantando um salmo, um dos trechos do salmo salta mais. É como uma moção do Espírito para você. O Espírito te apresenta aquela palavra para que você possa aprofundar nela. E você não pode deixar essa palavra para lá. Mais ou menos assim. Então, ele diz que nós tomamos conhecimento dessa palavra, desse cacho de uva saboroso, e temos interesse em aprofundar mais. E aí nós vamos meditar. E ele diz: começa então a diligente meditação. Ela não se detém no exterior, não para na superfície, apoia o pé mais profundamente, penetra no interior, perscruta cada aspecto. Considera atenta que não se disse,
Bem-aventurados os puros de corpo, mas sim os puros de coração. Observa que já começa a investigar os sentidos da palavra. Pois não basta ter as mãos inocentes de más obras, se não estivermos no Espírito, purificados de pensamentos depravados. Isto o profeta confirma por sua autoridade ao dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará de pé no seu santuário? Aquele que for inocente nas mãos e de coração puro. Observa que Guigo, ele dá o exemplo, ele vai buscar nas escrituras, né, a própria confirmação, uma analogia, uma metalinguagem com o Salmo, aqui no caso, o Salmo 23, 24, né? Aquele salmo que às vezes cantamos também no invitatório. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que for inocente e de coração puro. Então, o próprio conhecimento da palavra é muito importante para a meditação da palavra, ter um conhecimento da própria palavra, porque a palavra ela se confirma. O Antigo Testamento se confirma no Novo, as cartas dos apóstolos se confirmam nos evangelhos. Enfim, a palavra, o conhecimento, ter o conhecimento da palavra é importante e nos ajudará na meditação, como esse exemplo que ele dá. Também o conhecimento daquilo que a igreja ensina é importante também. O conhecimento prévio ele é importante. A leitura, a meditação é um trabalho da mente, é um trabalho da nossa diligência, que nós vamos trabalhar, e quanto mais conhecimento nós tivermos, muito melhor. Depois ele considera, continua Guigo, quanto o próprio profeta deseja essa pureza a orar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mais uma vez, uma analogia com Salmo 50, 51. E ainda, se olhei a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66. A meditação pensa como era bom o bem-aventurado Jó, solícito por esta guarda, pois dizia: fiz um pacto com os meus olhos para não pensar em nenhuma virgem. Eis como se dominava o santo homem, que fechava seus olhos para não ver o que é vão, evitando o olhar imprudente, o que depois desejaria contra a sua vontade. Evitando olhar imprudentemente o que depois desejaria contra a sua vontade. Mais uma analogia que ele faz, né, a respeito da vida de Jó, a pureza de Jó, fazendo uma ligação com esse evangelho, bem-aventurados os puros de coração. Depois de ter refletido sobre esses pontos e outros semelhantes no que toca à pureza do coração, a meditação começa a pensar no prêmio. Já começa a pensar no prêmio do coração puro. Como seria glorioso e deleitável ver a face desejada do Senhor, mais bela do que a de todos os homens, não mais abjeta e vil, não mais tendo a aparência com que o revestiu sua mãe, mas envergando a estola da imortalidade e coroado com o diadema que seu pai lhe deu no dia da ressurreição e da glória, o dia que o Senhor fez. Então, observa que ele investiga os sentidos da palavra, faz analogias com outras passagens que falam da pureza do coração e já projeta para frente. O que essa palavra pode me trazer de bom? O que essa palavra, bem-aventurados os puros, pode ser bom para o meu coração? E começa a pensar nisso, também com analogias com a palavra. Ela concebe, continuando aqui a leitura da carta, ela concebe que nessa visão haverá aquela saciedade esperada pelo profeta ao dizer: serei saciado quando aparecer a tua glória. Vês quanto licor emanou daquela pequena uva? Quanto fogo nasceu de uma centelha? Quanto se alargou na bigorna da meditação este pequeno pedaço de metal? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas quanto mais poderia alargar-se se alguém experiente viesse ajudar? Sinto como é fundo o poço, mas não passo ainda de um noviço rude, que mal cheguei a tirar poucas gotas. Inflamada por esses fachos, incitada por tais desejos, a alma começa a pressentir, quebrado o alabastro, a suavidade do unguento. Não é ainda o gosto, mas é já o cheiro. Ou seja, ele diz que na meditação já se começa a sentir o cheiro
daquele alimento. Não é o gosto, ainda não se experimentou, não sabe como é, mas já vem aquela sensação agradável, o cheiro. Continuando. Por esse, a alma compreende quão suave seria experimentar essa pureza. Lembrando da palavra, né? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Cuja meditação a faz saber quanta alegria ela dá. Mas que fará ela? Ardendo ao desejo de possuí-la, não encontra em si como a pode ter. E quanto mais a procura, mais tem sede. Enquanto se dá a meditação, sua dor aumenta, porque ainda não sente a doçura que a meditação mostra existir na pureza de coração, mas sem a dar. Observe que a meditação já mostra que existe a pureza, que é bom, que é agradável, que é doce e é bom experimentar. E aí vem uma parte importante aqui da Lexio Divina. Guigo ele diz: porque não cabe a quem lê, nem a quem medita, sentir tal doçura, se não recebe do alto esse dom. Então observa, o primeiro e o segundo degrau da Lexio Divina depende da diligência humana, depende do nosso esforço, vamos dizer assim, por encontrar, procurando na leitura, encontrando na meditação, e a meditação vai nos mostrar essa doçura, para nos fazer sentir esse cheiro. Mas, a partir daí, ele explica, não depende mais totalmente de nós. Não cabe a quem lê nem a quem medita sentir tal doçura se não recebe do alto esse dom. Ou seja, o terceiro degrau que nós vamos entrar depende da ação de Deus, depende da ação do Espírito Santo de Deus. Então é importante isso. E ele continua dizendo: ler e meditar é comum, tanto aos bons quanto aos maus. E os próprios filósofos pagãos encontram, pelo exercício da razão, que consiste em suma o verdadeiro bem. Então observe que ler e meditar é uma atividade humana, mas a partir daí é uma graça de Deus. A oração é uma graça de Deus. E aí a gente pode dizer: como assim? Eu rezar, orar, eu não oro por mim mesmo. Não, isso é totalmente bíblico, porque São Paulo ele diz na carta aos Coríntios: ninguém diz Jesus é o Senhor, de fato, se não for inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, rezar, orar, é uma ação de Deus em nós. Orar de fato, né? Quando a gente fala daquela oração verdadeira, ela vem de Deus, é uma graça de Deus. E ele explica isso, né? Por que isso? Ele continua falando aqui: mas tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E presumindo de suas forças, diziam: venceremos graças à nossa língua, nossos lábios são nossos. Assim não mereceram receber o que tinham podido ver. Perderam-se em seus pensamentos, e a sua sabedoria foi devorada. Então observa que Guigo ele explica o próximo passo pertence a Deus para que a gente dê a glória devida a Ele. Então, ler e meditar, entender, sentir o cheiro da sabedoria pertence ao homem, pertence à mente, ao coração. Mas a partir daí depende de Deus. A sabedoria deles tinha as suas fontes nos estudos das ciências humanas e não no espírito de sabedoria, que é o único a dar a verdadeira sabedoria. Isto é, a ciência saborosa que alegra e nutre, com inestimável sabor, a alma que a possui. É dela que foi escrito: a sabedoria não entrará na alma perversa. Esta procede só de Deus. Então é importante esse ponto da carta, que explica que a Lexio Divina é uma atividade espiritual. É uma atividade, nós podemos obviamente aproveitar como a gente para outras coisas, para o estudo acadêmico, para a nossa vida, né, lá fora, mas enquanto Lexio Divina é uma leitura espiritual, o terceiro degrau, ele procede de Deus. A oração, o encontro com essa sabedoria, ela vem do alto. Esta procede só de Deus. E como o Senhor deu a muitos a missão de batizar,
mas guardou só para si o poder e a autoridade de perdoar os pecados pelo batismo, o que levou João a dizer, por antonomasia e de modo preciso, é ele que batiza. Assim também podemos dizer, é ele que dá sabor à sabedoria e faz saborosa a ciência da alma. A palavra é dada a todos, a sabedoria do Espírito que o Senhor distribuiu a quem quer e quando quer, a poucos é dada. Então, não percamos de vista isso. A Lexio Divina não depende de mim, depende também de Deus. E aí vamos entrar, né? Sabendo disso, sabendo que é uma ação de Deus, vamos entrar para entender o terceiro degrau, a oração. Vendo, pois, a alma que não pode por si mesma atingir a desejada doçura de conhecimento e da experiência, e quanto mais se aproxima do fundo do coração, tanto mais distante é Deus, ela se humilha e se refugia na oração. E diz, Senhor, que não és contemplado senão pelos corações puros, eu procuro pela leitura e pela meditação qual é e como pode ser adquirida a verdadeira doçura do coração, a fim de por ela conhecer-te ao menos um pouco. Então observa que como aquela analogia, né, que eu fiz, que Guigo faz da comida, né? Você encontrou, ficou sabendo de uma comida deliciosa, começou a ver, olhar seu aspecto, uma comida bonita, e começou a sentir o cheiro, mas não cabe a você ir lá e pegar essa comida e comer. Você tem que pedir. Você tem que pedir. Quem é o dono dessa comida saborosa? Gigon diz que é Deus. Temos que pedir a Deus. E aí a oração. É esse momento que nós pedimos. Dá-me ser puro de coração. Dá-me ser bem-aventurado. Dá-me ver a Deus. Eu desejo, eu quero. Essa palavra inflamou meu coração. Isso, como diz Guigo, é obra de Deus. E ele continua. Eu buscava, Senhor, a tua face, Senhor, eu buscava. Meditei muito tempo em meu coração e na minha meditação cresceu um fogo e o desejo de te conhecer ainda mais. É esse exatamente o caminho que ele traça. Meditei e na meditação cresceu um fogo e o desejo de te conhecer ainda mais. Então a meditação, ela inflama esse desejo e que vai desembocar na oração, que é fruto do Espírito Santo. Quando me repartes o pão da Sagrada Escritura, na fração do pão te tornas conhecido por mim. E quanto mais te conheço, tanto mais desejo conhecer-te, já não na casca da leitura, mas no sabor da experiência. E é isso, nesse degrau que nós estamos, buscando conhecer não apenas pela leitura, não apenas por ouvir dizer, bem-aventurados os puros, não apenas no sentido do cheiro, mas experimentar o que é isso. Isso não peço, Senhor, pelos meus méritos, mas pela tua misericórdia. Confesso-me indigna pecadora, mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ele enfatiza a importância da humildade na hora de pedir, na hora de rezar, na hora de fazer a oração. E finaliza. Dá-me, pois, Senhor, o penhor da herança futura, uma gota ao menos da chuva celeste, para arrefecer a minha sede, pois ardo de amor. Citando aqui o Cântico dos Cânticos. Enfim, a oração é a manifestação desse desejo que foi insuflado pelo Espírito Santo. E aí chegamos ao quarto degrau, que é a contemplação. Vamos ver o que Guigo fala sobre contemplação. Ele diz, com essas e outras palavras, a alma inflama o seu desejo. Mostra assim o que nela se fez, por encantações invoca o seu esposo. E o Senhor, cujos olhos são fixos nos justos, e cujos ouvidos estão não só atentos às suas preces, mas presentes nelas, não espera a prece acabar, pois interrompendo o curso da oração, apressa-se a vir a alma que o deseja, banhado de orvalho da doçura celeste, ungido dos perfumes melhores. Então, a contemplação é quando nós recebemos
é o fruto da nossa oração. Então, contemplar não é simplesmente descansar, como a gente ouve, né? Repousar das nossas obras. Enfim, contemplar é ser contemplado. A contemplação é quando nós recebemos. Quando aquilo que nós desejamos pela meditação, que nós pedimos pela oração, nós recebemos. Nós recebemos essa consolação de Deus. E ele continua: ele recria a alma fatigada, nutre a que tem fome, sacia a sua aridez, lhe faz esquecer tudo o que é terrestre, vivifica, mortificando-a por um admirável esquecimento de si mesma, e embriagando-a sóbria a torna. Como em certas funções carnais a alma se deixa a tal ponto vencer pela concupiscência, que perde o próprio uso da razão, e o homem se torna todo carnal, assim, ao contrário, nessa contemplação superior, os movimentos carnais são de tal modo vencidos e absorvidos pela alma que a carne não contradiz em nada ao espírito, e o homem se torna quase todo espiritual. Ou seja, passamos a realmente viver aquela palavra. Passamos a ser aquela palavra. Nós somos contemplados com a vivência, com a ação, e aí está a ação. Muita gente acrescenta a ação, achando que está a poucos degraus da Lex Divina, mas exatamente aí, a contemplação é exatamente quando nós somos capazes de praticar aquilo que a palavra está dizendo. No caso dessa palavra, desse exemplo de Guigo, é a pureza do coração. A contemplação, no caso dessa palavra, seria atingirmos essa pureza que a palavra pede, para ver a Deus. E aí uma coisa importante, porque muitas vezes nós fazemos Alexio, né? Tiramos um tempo para Alexio, e aí eu pergunto, será que 15 minutos, meia hora, uma hora, sei lá, 2 horas, será que nós vamos alcançar isso que Guigo está dizendo, né? Aqui, né, nesse parágrafo, os movimentos carnais são de tal modo vencidos e absorvidos pela alma que a carne não contradiz em nada ao espírito e o homem se torna quase todo espiritual. Será que num dia de meditação, numa manhã, em meia hora, em 15 minutos, a gente vai conseguir chegar? Talvez a gente precise contemplar, meditar essa palavra durante muito tempo. Durante, vamos dizer, uma vida. Eu lembro, por exemplo, falando nisso, de Santa Mônica, que orou pela conversão de Agostinho, do seu filho, dos seus filhos, e ela mesma fala, né, ele é narrado por Santo Agostinho, que ela orou a vida toda para que os filhos se convertessem, e mais que se converterem, se tornaram sacerdotes, e Santo Agostinho se tornou santo, e ela fala que ela não queria mais nada da vida, ela podia ir em paz, porque ela recebeu essa contemplação, esse consolo espiritual, mas ela orou uma vida inteira para que isso acontecesse. Em muitos casos, muitas leituras que nós vamos pegar, que nós vamos ler, que vão nos chamar a atenção e vão ser objeto da nossa lexio, da nossa meditatio, da nossa oração, vão demorar uma vida toda para que a gente realmente seja transformado por essa palavra. E é isso que é contemplação. A vida contemplativa é, de fato, essa vida transformada pela palavra. Nós absorvemos de tal modo a palavra que ela se torna parte de nós. Nós passamos a vivê-la, a praticá-la. Então é importante isso. Não é simplesmente um exercício. Toda manhã eu pego uma palavra, evangelho do dia, sento, vou ler, faço a minha lectio, ótimo, já fiz a minha lectio, posso voltar. Não, nem sempre. Pode ser que em 10 minutos, 15 minutos, a gente consiga chegar nesse momento sublime da contemplação. Mas muitas vezes não, ou talvez na maioria das vezes não. É preciso insistir, é preciso repetir, é preciso ruminar a palavra, deixar ela cair no coração, deixar que ela se trabalhe dentro de nós e vá nos moldando. E aí o tempo também é de Deus, como foi dito por Guigo. A oração e a contemplação não cabe a nós. São graças de Deus. Observe que ele fala disso. Deus vem na contemplação, Deus vem em auxílio do justo. Ele vem
Ele interrompe o curso da oração, apressa-se a vir a alma. É Deus que vem. Então não adianta pressa, não adianta. É preciso, às vezes, ter paciência e deixar que essa palavra transforme. Enquanto não acontecer isso, enquanto não chegarmos aqui no final desse último capítulo, dessa última frase, absorvidos pela alma, a carne não contradiz em nada o espírito e o homem se torna quase todo espiritual. Enquanto a palavra não fizer isso em nós, não cumpriu aquilo que ela deveria cumprir. Então essa a importância de nós buscarmos na meditação da Lexio Divina. Ok? É importante buscarmos essa transformação. Eu queria parar por aqui nessa primeira parte, né? Temos mais alguns capítulos para ver, ele vai explicar, aprofundar mais, mas para não ficar muito longo, vamos dividir em algumas partes para que a gente possa beber dessa sabedoria, dessa carta tão importante para nós. Então vamos parar por aqui hoje, vamos voltar amanhã com mais uma parte dessa carta, continuando a leitura dessa carta. Se você acha relevante esse conteúdo, se você conseguiu chegar até aqui, dê um joinha lá no nosso vídeo, faça o seu comentário, faça a sua sugestão, dê o feedback para que a gente possa cada vez mais ir aprimorando. Tá bom? Deus abençoe e vamos continuar ainda nessa carta por mais um tempo na segunda parte. Um abraço, Deus abençoe a todos.